Olá, bom dia! Tá começando mais um Momento do Esporte aqui na tela da ATV da gente, falando muito sobre esporte, começando falando sobre o Asa, que deu um passo importante rumo às quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Jogando no último sábado no Estádio dos Pássaros, em Arapongas, no Paraná, o Fantasma venceu o Cianorte por 1-0 com gol salvador de Jailson, marcado aos 50 minutos do segundo tempo, no apagar das luzes. Eu estava até assistindo essa partida aí, né? Imaginava eu que o jogo seria 0-0, que seria até um resultado bem interessante, né? Trazer o jogo aqui para Arapiraca, fazer o resultado aqui, mas no apagar das luzes, no finalzinho dos acréscimos, Jailson fez esse gol que deu a vantagem ao Alvinegro. O resultado dá agora ao Asa da Arapiraca a vantagem do empate no confronto de volta, que acontece no próximo domingo, às 5 horas da tarde, no Coraci da Mata Fonseca, em Arapiraca. Quem avançar fica mais perto do tão sonhado acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o auxiliar técnico Alan Dotti, que novamente comandou a equipe devido à ausência do Itamachuri, que a gente acabou falando aqui, né? Porque esse problema de saúde, o Itamachuri não pode viajar tão longe assim. Quem comandou a equipe foi o Alan Dotti. Ele destacou a entrega do elenco e afirmou que o grupo acreditou na vitória até o último minuto. Vamos ouvir o que falou o auxiliar Alan Dotti. Sim, realmente, como você falou, uma vitória muito importante, né? O análise que eu faço hoje novamente é a força desse grupo, né? A entrega que esses jogadores estão tendo diariamente, semanalmente e jogo a jogo, né? Acho que essa sintonia que nós estamos tendo, acho que dentro e fora de campo está sendo muito bom o Asa. E hoje novamente conseguimos fazer um grande jogo, conseguimos propor o jogo que a gente trabalhou na semana, diante dessa grande equipe, né, dificílimo que é o Cianorte, mas conseguimos propor. Acredito que a porcentagem maior do jogo a gente soube controlar, né? Algumas vezes desorganizamos, mas conseguimos arrumar e foi um merecedor com esse belo gol do Jajá, que também é um jogador que vem trabalhando muito e merece muito esse gol também. Bom, então tá aí, Alan Dotti falando como o comandante do Asa na oportunidade. Falando em Asa, o futebol alagoano está de luto porque morreu no último sábado, aos 92 anos de idade, Luizinho Evangelista, que foi o primeiro goleiro da história do Asa. Luizinho fez parte da fundação da trajetória do clube arapiraquense e esteve presente na transformação da antiga equipe ligada à linha férrea para a agremiação esportiva arapiraquense em 1952. No ano seguinte, participou da conquista do primeiro campeonato alagoano da história do Fantasma. Em nota oficial, o Asa lamentou profundamente a perda e destacou que Luizinho ajudou a transformar um sonho em tradição. O clube também agradeceu ao ex-goleiro por defender sua história e afirmou que seu legado permanecerá vivo para sempre na memória da torcida alvinegra. Sentimentos aos familiares, aos amigos, aos torcedores do Asa. Então tá aí, grande ícone do futebol alagoano, Luizinho nos deixou no último sábado. Bom, o CSA saiu de campo com um empate importante no primeiro duelo das oitavas de final da Série D. Jogando lá no Rio Grande do Sul, o Azulão empatou em 0-0 com o São Luís e agora vai decidir a sua classificação dentro da sua torcida. Apesar de manter o jejum de vitórias como visitante no mata-mata, tá ruim o mata-mata para o CSA quando joga fora de casa, o técnico Moacir Júnior avaliou o resultado de forma positiva e lembrou que a estratégia da equipe é justamente essa: levar a decisão aqui para Maceió, trazer para cá. Dentro de casa, o desempenho do CSA é o inverso disso e anima o torcedor. Em 7 partidas como mandante na competição, o clube soma 4 vitórias e 3 empates, não perdeu, permanece invicto diante da sua torcida. O confronto decisivo promete casa cheia, né? Já bateu recorde na última classificação, quando foi aqui no Rei Pelé, e agora promete mais uma vez. E lembrando que também vale uma vaga nas quartas de final da Série D. Vamos ouvir o que falou um pouquinho o Moacir Júnior após esta partida. Vamos lá. Estou muito feliz, muito grato aí aos jogadores pela dedicação deles, pela obediência tática, pelo que fizeram, não só no primeiro tempo, mas após o intervalo que a gente pediu para neutralizar, eles cumpriram. Então isso a gente fica, né, o comandante fica extremamente feliz. É um grupo, como eu já falei, aprendeu a se gostar,
está aprendendo a jogar o jogo, né? Sabe que a gente falava dos empates em casa e todo mundo criticava. Eu falei, de repente, na hora certa, esses empates estão nos dando casca para que a gente possa aqui não empatar mais e a gente ganhar. Só que o time do São Luís é um time muito organizado, não chegou aqui por acaso, vai nos proporcionar muitas dificuldades, mas eu espero de novo, né? O Rei Pelé lotado, eu espero de novo os nossos jogadores com aquela mesma atitude, né? Do jogo do Lagarto, que já foi muito bom, do Betim, que já foi do muito bom para o ótimo, para que a gente possa repetir um grande jogo e poder blindar o nosso torcedor com a vitória, seja ela de 1-0, mas que o mais importante, que o CSA consiga sua classificação. Esse é o nosso desejo, nosso sonho. Saímos aí de uma 7ª posição para a 5ª geral, isso é muito importante. De repente, no próximo jogo, a gente consegue melhorar um pouquinho mais para trazer, né, quem sabe, com muito trabalho, esse mata-mata final para dentro da nossa casa de novo, junto com o nosso torcedor, para que a gente possa fazer aí uma grande festa e consolidar, né? Consolidar um trabalho que está sendo muito difícil, mas está sendo muito prazeroso acima de tudo. Tá aí, né? O quão bom seria se nós tivéssemos os 2 times alagoanos, né, na Série C do ano que vem. Depois das oitavas de final, dessa fase que estamos passando, vai ter apenas as quartas de final à frente. Se conseguir passar dessa e da próxima, aí a gente consegue colocar um time alagoano, quem sabe 2 times alagoanos na Série C do Campeonato Brasileiro. É muito bom porque é mais torcida, é mais renda, são jogos mais importantes, claro, mais difíceis também, mas que seria muito interessante para as equipes de Alagoas ter essa subida de degrau e ir para a Série C do Brasileirão. Bom, falamos de Asa, falamos de CSA, vamos falar sobre o CRB, que volta a campo nesta quarta-feira para fechar o primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. O Galo enfrenta o Ceará às 7h30 da noite no estádio Presidente Vargas, lá em Fortaleza, em partida válida pela 19ª rodada. A equipe encerrou a sua preparação no CT Ninho do Galo e embarcou já para a capital cearense em busca de um resultado positivo para terminar a primeira metade da competição mais próxima ali do grupo de acesso, quem sabe também, né? Estavam brigando lá contra um rebaixamento, mas com as vitóriazinhas chegando, vindo, já se volta para o outro local na tabela. No último domingo, quando foi comemorado o Dia Nacional do Futebol, o clube publicou um vídeo nas redes sociais bem interessante, né? Perguntando aos jogadores o significado do futebol na vida deles e reforçou, né, essa importância do esporte para cada atleta. E a gente vai ver esse vídeo que foi postado nas redes sociais do CRB agora, nesse momento. Vamos ver. Eu falo que o futebol mudou minha vida e eu sou muito grato ao futebol. Pela minha família, por toda a história, toda a trajetória que a gente vem construindo. Eu creio que o futebol agregou muitas coisas na minha vida, mudou a minha vida, a vida da minha família e a vida de muita gente que eu ajudo hoje. E me fez ser o homem que hoje eu sou. Não só o futebol, mas as pessoas que estão incluídas no dia a dia e tudo, enfim. Sou muito grato por fazer parte disso. Ensinou a ser um ser humano melhor, que eu tive que ser resiliente, sacrificar muitas coisas. E o futebol me deu muito, mas também me tirou muito também como pessoa. Mas agradeço a Deus por estar nesse caminho e continuar evoluindo. O futebol para mim é tudo. Através do futebol eu conheci pessoas, fiz grandes amizades. Através dele conheci minha esposa também no futebol. Criei meus filhos dentro do futebol. Então para mim o futebol é tudo. É a minha vida, é tudo aquilo que eu acredito e faz com que eu tenha um grande amor por ele. Mudou a minha vida para melhor. Massa, né? Muito interessante. Parabéns para quem teve essa ideia aí. Te perguntar, né? O que foi que aconteceu depois do futebol e os jogadores respondendo aí, cada qual com sua história. Bem legal, bem bacana aí. CRB entra em campo amanhã, pela última rodada do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos agora falar de Copa do Mundo. Acabou, né? Finalizou, já sabemos quem foi a campeã. Espanha foi bicampeã. A Argentina acabou sendo vice mais uma vez com o Messi, né? E a Espanha escreveu mais um capítulo histórico no futebol mundial. Com a vitória por 1-0 sobre a Argentina na final, a seleção espanhola conquistou o seu segundo título mundial e estabeleceu um feito inédito.
ela se tornou a primeira campeã da história a sofrer apenas um gol durante toda a competição. O Unai Simón, goleiro da Espanha, só foi buscar a bola dentro da rede uma vez. Foi justamente contra a Bélgica nas quartas de final, que a defesa espanhola acabou sendo vazada. Outro fato histórico também é que a Espanha agora está reunindo títulos das Copas do Mundo masculina e feminina, porque eles conquistaram, elas no caso, em 2023, conquistaram o título da Copa do Mundo. E agora a Espanha masculina conquista também. E isso confirma a força do futebol espanhol no cenário internacional. E o mais interessante de tudo isso é que as duas equipes, tanto masculina como feminina, jogam de maneiras parecidas, ou seja, tem um DNA realmente espanhol aí em campo. A Real Federação Espanhola de Futebol também atualizou oficialmente o escudo da seleção, adicionando a segunda estrela, que simboliza um novo título mundial. Olha, esse vídeo aí ficou muito bacana. Podia ser a gente colocando a sexta estrela, né? Mas desta vez foi a Espanha que contou na torcida com ex-jogadores, campeões de 2010, vários destaques. Quem entregou a taça foi o Sérgio Ramos, que estava naquela final em 2010, né? E assim, foi muito interessante. O jogo não foi essas coisas todas, né? A verdade é essa, temos que admitir. Mas a Espanha dominou, né? De cabo a rabo, né? E levou a prorrogação, é verdade, mas mereceu quem realmente jogou futebol, né? E quem jogou futebol foi a Espanha. Parabéns para os espanhóis pelo segundo título conquistado. Para informarles que lamentablemente aquellos que tengan una camiseta de España con una sola estrella tendrán que comprarse. E mesmo sem conquistar o título da Copa do Mundo, o Kylian Mbappé alcançou também uma marca histórica. O atacante francês marcou 2 gols na disputa pelo terceiro lugar diante da Inglaterra e chegou assim a 22 gols em Copas do Mundo e aí tornou-se o maior artilheiro da história da competição, ultrapassando o Lionel Messi. Mbappé agora alcançou a marca em apenas 3 edições do Mundial, mostrando mais uma vez seu protagonismo. Lá na França são 22 gols em 22 jogos. Em média, 1 gol por jogo aí pro Mbappé. E foi ruim pro Messi nesse sentido, né? Porque além de perder a Copa, também perdeu o recorde. E Mbappé a gente já fazia esse exercício dizendo, não, o Mbappé pode até ficar em segundo lugar desta vez. Mas na próxima Copa do Mundo, se ele vier participar, se tudo correr certo, ele vai participar por conta da idade dele, né? Ele vai participar bem, no auge. Ele vai ultrapassar o argentino Messi, mas ele já ultrapassou agora. Com 22 gols, já é o maior artilheiro da competição. E vem mais por aí, viu? Daqui a 4 anos, tenho certeza disso, que o Mbappé vai vir com gosto de gás para aumentar ainda mais esse recorde. O jogo do terceiro lugar foi um jogo assim que teve muitas mudanças, né? Colocou alguns jogadores que não jogaram tanto assim, tanto Inglaterra como França. O placar foi bem bailarino, né? Ou seja, teve muitos gols, 4-0 começou para a Inglaterra, depois a França diminuiu para 4-3, aí depois começou a dançar o placar. Mas eu tenho certeza que o Mbappé só participou desse jogo justamente para bater esse recorde do Messi. E conseguiu, né? Agora é o maior artilheiro de todos os tempos das Copas do Mundo. Tá bom? Muito bem, essas foram as informações de hoje, esse foi o nosso momento. A gente volta amanhã com mais notícias do esporte aqui na tela da ATV da gente. Um grande e forte abraço e até mais. Valeu!